Sim! Eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver Recordar é aprender, exercícios de eletrônica. Hoje eu vou resolver um exercício publicado em uma revista indiana muito interessante. O nome da revista e onde encontrar está na descrição do vídeo. Você consegue visualizar essa revista no Google Book. Essa revista é sobre vários assuntos da ciência e, é claro, a física. É onde entram os circuitos elétricos. A revista está cheia de exercícios muito bem bolados. Hoje eu vou ver o exercício da figura. Esse é o exercício. Mas o que tem de interessante nesse exercício? Eu resolvi trazer esse exercício porque ele aborda os principais tópicos da análise de circuitos, aqueles que o técnico usa no seu dia a dia para analisar circuitos. O que o exercício está pedindo é que você encontre a tensão da fonte E e acenda a lâmpada com a sua máxima intensidade. Eu redesenhei o circuito ao lado para tornar a explicação mais fácil. Também coloquei as referências dos componentes. Antes que eu resolva, tente você. Pause o vídeo e tente resolver. Depois volte para conferir a solução. Veja agora a solução. Vou começar observando o circuito. Este é um circuito simples, só tem uma fonte. Então não vou me preocupar com o sentido das correntes. Todas estarão no sentido do polo positivo para o polo negativo da fonte, sentido horário. Olhando a lâmpada LP1, eu tenho a informação da tensão e potência da lâmpada. Então a tensão nos terminais da lâmpada deverá ser de 1,5 volts. Como eu tenho a potência desta lâmpada, então vai ser fácil calcular a corrente. Sabendo a tensão na lâmpada, eu sei a tensão na resistência R2 de 1 ohm. A resistência R2 está em paralelo com a lâmpada. Usando a lei de Ohm, vai ser fácil calcular a corrente nessa resistência. Tendo a corrente na lâmpada e a corrente na resistência R2, vou usar a lei dos nós para determinar a corrente no ramo da fonte E da resistência R1. Depois de achar a corrente na resistência R1, eu vou usar a lei de Ohm para determinar a tensão sobre a resistência R1. Conhecendo a tensão sobre a resistência R1, eu vou usar a lei das malhas simples para achar a tensão na fonte E. Devo escolher uma malha onde só falte determinar a tensão da fonte. Uma malha possível é passando pela fonte E por R2 e R1. Então agora é só calcular. Primeiro a corrente na lâmpada. Vou usar a equação da potência. Potência é igual a tensão multiplicada pela corrente. Agora vou separar a corrente. Corrente é igual a potência dividida pela tensão. Substituindo os valores, corrente na lâmpada LP1 é igual a 4,5 watts dividido por 1,5 volts. É igual a 3 amperes. Vou desenhar essa corrente no diagrama. O sentido da corrente é do polo positivo da fonte para o polo negativo. Vou aproveitar e desenhar a tensão sobre a resistência R2, o positivo do lado que a corrente está entrando. Agora vou calcular a corrente sobre a resistência R2, usando a lei de Ohm. Corrente IR2 é igual a tensão sobre a resistência R2 dividido pelo valor da resistência R2. Substituindo os valores, a corrente R2 é igual a 1,5 volt dividido por 1 ohm. A corrente R2 é igual a 1,5 ampere. Vou desenhar essa corrente no diagrama. O sentido da corrente é do polo positivo da fonte para o polo negativo. Agora vou calcular a corrente que passa no ramo da fonte e da resistência R1. Vou chamar de I1. Para isso, vou olhar para o nó indicado aqui, e aplicar a lei dos nós simplificada. A soma das correntes que entram no nó é igual à soma das correntes que saem desse nó. Como a corrente na resistência R2 e a corrente na lâmpada estão saindo do nó, então a corrente I1 só pode estar entrando no nó. Vou desenhar essa corrente no diagrama. I1 é igual à corrente na resistência R2 e R2 mais a corrente na lâmpada ILP1. Substituindo os valores,
I1 é igual a 3 amperes mais 1,5 ampere. I1 é igual a 4,5 amperes. Vou desenhar essa corrente no circuito. Agora vou calcular a tensão na resistência R1. Para isso, vou usar a lei de Ohm. A tensão sobre a resistência R1, VR1, é igual à corrente 1 multiplicada pelo valor da resistência R1. Substituindo os valores, a tensão sobre a resistência R1 é igual a 4,5 amperes vezes 2,67 ohm. A tensão sobre a resistência R1 é 12,065 volts. Vou considerar 12 volts. Vou desenhar essa tensão no circuito. Notar que o positivo está à direita da resistência. A corrente 1 está circulando no sentido horário. E, finalmente, vou determinar a tensão E na fonte. Para isso, vou usar a lei das malhas prática, aquela que o técnico usa no seu dia a dia. A tensão gerada vai ser igual à soma das tensões consumidas na malha. Uma malha possível é a malha que passa pela fonte E, resistência R2 e resistência R1. Só está faltando a tensão na fonte E. Tensão gerada E é igual à tensão na resistência R2, VR2, mais a tensão na resistência R1, VR1. Substituindo os valores, tensão E é igual a 1,5 volts mais 12 volts. A tensão E é igual a 13,5 volts. Vou escrever no diagrama. A resposta é a opção D. No Recordar é Aprender de hoje, você viu um exercício muito útil do ponto de vista didático, pois você teve que usar os principais conceitos da análise de circuitos. E era isso por hoje. E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim, é www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!